Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Graças a Deus. O que me chama a atenção em Davi, o homem segundo o coração de Deus, é que ele era muito sincero nas suas colocações e nas suas composições. E Davi, como está relatado lá em Hebreus 11, ele foi um herói da fé. E assim, gente, como um homem de Deus, ele viveu altos e baixos, como qualquer um, assim como Paulo, assim como Abraão, assim como Moisés. Chama a atenção que todos esses homens tiveram os seus momentos de grandes dificuldades. Eu fico assim aturdido em olhar para a vida de Moisés e ver que ele teve tantas dificuldades com aquele povo rebelde. No final das contas, ele ainda deixou de entrar na terra prometida por conta de um ato ali refletido, de um ato de ira e pecado, quando na verdade ele foi desobediente a uma palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção também é que Davi, conforme está relatado lá em 1 Crônicas 29, ele morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. E mesmo diante dos altos e baixos da vida dele. E como eu propus no meu coração sempre estar pregando dentro dos salmos até o encerramento desta campanha, hoje não será diferente. E eu vejo aqui que Davi, ele está vivenciando situações bem complexas, as demandas da vida, as grandes dificuldades, os grandes empecilhos que se levantam contra aqueles que se dispõem a servir a Deus, a serem instrumentos de Deus. E, na verdade, ele está compondo, ou ele compôs esse poema dentro de uma caverna. Assim como no Salmo 57 também foi ali composto dentro de uma caverna. Não se sabe em qual caverna Davi estava. Provavelmente fugindo de Saul. Tanto em 1 Samuel 22, 1 e 2, quando há o relato ali que ele se escondeu na caverna de Adulão, e se juntaram ali homens desfavorecidos pela sociedade, 400 homens se juntaram a ele e passou a governar aqueles homens. Mas também em outro momento, em 1 Samuel 24, ele outra vez se escondeu dentro de uma caverna, ele e os homens, em Engedi. E naquele episódio onde Saul entrou na caverna para livrar o ventre, e ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele foi até cortou uma parte da veste de Saul, mas isso ardeu no coração dele ter feito isso. Depois ele gritou, clamou em alta voz para que Saul ouvisse, explicando tudo aquilo. Olha, o Senhor me entregou nesse dia, para ver aí a sua vulnerabilidade, tal, mas me ardeu meu coração, chamando o pai, Saul de pai e tudo, honrando ainda aquele que lhe perseguia para matar.
e fazendo Saul se arrepender em determinado momento, porque depois a ira, o ódio, a malignidade voltava ao seu coração e ele tornava a perseguir Davi novamente. Mas, gente, quem aqui já não enfrentou um dia dentro da caverna? Os grandes homens de Deus já passaram, por essas dificuldades. O Elias, diante de uma palavra de uma mulher, ele entrou dentro de uma caverna e pediu a morte para Deus, dizendo assim: não sou melhor do que os meus pais. O próprio Davi, esteve ali dentro da caverna. E assim, eu gosto muito também daquela passagem de Jonas, no capítulo 2, quando na verdade ele não está dentro de uma caverna, mas figuradamente pode-se dizer que ele enfrentou uma caverna ali, o ventre daquele peixe, e por um ato de desobediência, porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para o outro. E sempre que nós agimos assim nas nossas vidas, nós vamos pagar o preço da irresponsabilidade e da desobediência. E na verdade, muitas vezes nós somos tendenciosos a isso, a nos inclinarmos mais à carne do que ao espírito. E é nesse sentido que nós precisamos melhorarmos, crescermos, progredirmos, sermos mais aperfeiçoados, para que verdadeiramente experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que Deus deseja para nós. E Jonas, por desobediência, ali no ventre do peixe, clamou, e ele mesmo colocou, no ventre do inferno eu clamei, e o Senhor ouviu a minha voz. Mas em relação a este salmo aqui, Salmo 142, o príncipe dos pregadores, ele escreveu algo muito interessante, eu anotei aqui para meditar com os irmãos. O Charles Spurgeon, ele falou assim: muitas vezes até o espírito mais destemido perde a noção do que fazer diante das cavernas. Uma névoa pesada paira sobre o pensamento e a pessoa parece envolver-se pelas águas e perde o fôlego, encoberta por uma nuvem, esmagada por um peso, confundida pelas dificuldades e vencida pelas impossibilidades. Na verdade, se os irmãos meditarem melhor nesse salmo aqui, Davi está fazendo uma oração pedindo a misericórdia de Deus, porque ele está mais uma vez no meio de uma provação, e ele não ora pela justiça retributiva de Deus em relação aos seus inimigos, aos seus adversários. Ele ora ao Senhor para que Deus note a sua vulnerabilidade. Acompanhe comigo no verso 3 e 4, depois no verso 6 e 7. Aqui no verso 3 ele diz assim: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Esse espírito angustiado podemos substituir por desânimo também. Então, pode-se chegar a esse patamar, onde uma pessoa venha a desanimar. Quem está livre disso? Ninguém, porque nós somos humanos, nós somos homens, mulheres, carne e osso. Tem vezes que não é fácil. Verso 4, ele está se queixando de desamparo, está se sentindo desamparado, afligido, abandonado. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. É uma situação triste que ele está vivendo. Talvez você já vivenciou isso, onde você estava extremamente necessitado, pelo menos no ombro amigo, e parece que todo mundo vira as costas para você. Davi enfrentou uma situação difícil também,
quando ele compôs o Salmo 13, onde ele 4 vezes ele indagou com Deus: até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Olha, gente, Davi dizendo isso: até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando prevalecerá sobre mim o meu inimigo? Gente, Davi. E agora nós, quem somos nós perto do homem segundo o coração de Deus? Muitas vezes nós queremos ter as nossas fortalezas, mas a realidade da vida é a realidade da vida. E nós podemos, ter as colocações de Davi. Se você ler todos os salmos, como eu estou fazendo nessa campanha, Davi, ele sempre está colocando a realidade nua e crua da vida nos salmos. E também as suas dificuldades, os seus embaraços, as suas lutas, as suas provações, as suas privações. Esta é a nossa realidade. E olha, gente, se nós passamos por tantas lutas e provações, é porque nós estamos incomodando o diabo. Porque ninguém bate em cachorro morto, não é verdade? Ninguém bate em cachorro morto. E se nós estamos passando aí por lutas, por batalhas, estamos fiéis servindo a Deus, pode ter certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. Disso nós podemos ter certeza. Mas o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nos versos 6 e 7, para finalizar, ele diz assim: atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Será que não é o momento de ninguém esse aqui? Será que não é o momento de alguém que aqui está? Estou muito abatido. Eu quero dizer para vocês que eu estou passando por um período assim de grandes lutas, de grandes batalhas, de transição na igreja, pessoas chegando, outras saindo. Nós trabalhamos com as estruturas da igreja, e a minha estrutura, eu trabalho de que maneira? Com a palavra de Deus, gente. Com a palavra de Deus, pregando a palavra. E agora há pouco, eu estava escrevendo algo no Facebook, vocês podem ler lá, eu até mandei nos grupos. Eu coloquei assim: a minha oração é para que o Evangelho volte a ser pregado. Sabe, a sã doutrina dos apóstolos volte a ser pregada. Porque, queridos, hoje parece que a igreja está mais um clube do que igreja. Hoje as pessoas querem mensagens suaves, de Alisael, só mensagens motivacionais, mas não aquelas mensagens de confronto, que chamam ao arrependimento, que a mensagem tem uma direção para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma conversão. Porque conversão é mudar a rota, é mudar o caminho, é deixar o pecado, é lutar contra o pecado. Sabe, gente, hoje as pessoas estão correndo atrás de alisamentos de vaidades somente, atrás de profecias, de revelações, essas coisas que condizem só com questões físicas, carnais, materiais. Eu vou em tal lugar porque tal profeta vai estar lá e ele vai me revelar que eu tenho esse problema, ou que eu estou com essa dificuldade no meu relacionamento, ou que eu preciso dessa porta aberta, isso aqui. Mas, gente, o Evangelho que precisa ser divulgado é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. A mensagem da cruz tem que voltar a ser pregada nas igrejas.
a mensagem que confronte as pessoas, para que se arrependam e sirvam a Deus, tendo ou não tendo, com saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Se nós olharmos, para a vida do apóstolo Paulo, aquilo que ele escreveu em Romanos 8, o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Absolutamente nada. Tribulação, angústia, perigo, nudez, fome, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos primar, por ouvirmos, por pregarmos, por divulgarmos. Gente, igual eu oro por um avivamento, para que o povo torne a ter uma sede, uma fome da palavra de Deus, igual aconteceu lá em Neemias 8, depois do retorno do cativeiro, gente. Eles fizeram lá um púlpito de madeira, e o Esdras pegou o livro da lei e começou a ler 6 horas da manhã a lei de Deus, e o povo ali, gente, ouvindo atentamente, e ele foi discorrendo a lei e leu até meio-dia, e o povo chorando, o povo nos prantos, o povo sendo tocado pela palavra de Deus, e o povo dizia amém, amém, concordando. Não era aquele amém, amém que é para encerrar hoje em dia, a pessoa prega aí 15, 20 minutos, o povo diz amém, ou se a gente vai pregar numa igreja, é 1 hora de música, oh Deus, oh Deus, sai lá para fora, toma água, vai no banheiro, entra, oh Deus, oh Deus. Uma repetição. Nós frequentamos esses dias, o ministro do louvor repetiu, vamos lá, gente, uma repetição, e daí para o pregador sobra isso aqui de tempo para a palavra. Mas, gente, olha lá, houve uma pregação de 6 horas e o povo atento. E aí o Neemias pegou a palavra: não chorem hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é dia de alegria. Aquele que tem, reparte com quem não tem, A mensagem foi pregada de uma forma tremenda, gente. E nós precisamos, queridos, ter essa motivação nos nossos corações, de adorarmos a Deus como Davi adorou, de buscarmos a face de Deus como Davi buscou, porque, gente, ele colocou aqui a sua realidade: eu estou muito abatido, livra dos meus perseguidores, ele está na total dependência de Deus, ele revela a sua fraqueza para Deus. Atenda o meu clamor, porque estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha, gente, o pedido que me faz, acompanha comigo no verso 7: tira a minha alma da prisão. Gente, é muito forte isso aqui. Quantas vezes nós não queremos revelar para Deus o nosso coração, aquilo que nós precisamos de verdade pela verdade, onde que Deus pode nos libertar e realmente fazer algo esplendoroso nas nossas vidas, que nos leve a um outro patamar. Eu estou conversando com Deus esses dias, eu estou fazendo campanha em cima de campanha de oração. Iniciei agora um jejum, estou fazendo essa campanha de 150 dias, comecei uma campanha de 31 dias lendo provérbios, gente, para que Deus faça eu mudar de fase. Sabe, está jogando videogame, Você está numa fase, aí se você vence toda a demanda de uma fase, você passa para outra fase. Eu quero mudar de fase. Eu quero ser um vaso mais usado por Deus para a glória e louvor do nome dEle. Eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça de verdade, não para a minha glória, mas para a glória dEle. É isso que eu desejo. Eu desejo ser um pastor igual a Jesus Cristo. E isso pode estar acontecendo porque pessoas foram abandonando Jesus Cristo. Pessoas foram deixando Jesus Cristo. Porque talvez era aquela percepção: dura esse discurso. Às vezes muitos aqui ouviram esse discurso e disseram: dura esse discurso, vou para um outro lugar onde a mensagem, fale bem ao ouvidinho aqui
aquilo que eu desejo ouvir. Talvez aconteça isso. Aí foram deixando Jesus. Aí Jesus chegou com os discípulos e falou assim: vocês também querem ir? Querem ir também? Aí o Pedro abriu a sua boca e falou o quê? Para onde? Olha, gente, para onde iremos nós se somente o Senhor tem as palavras de... Gente, o que eu quero pregar não é a minha palavra, é a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus, porque não convém a mim ser um pastor, né, que se autopromova, mas eu quero promover o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, Davi, no Salmo aqui, o que ele fazia em relação a essas realidades nuas e puras da vida? Ele clamava ao Senhor. Ele clamava ao Senhor. Ele tirava os olhos da sua situação e colocava os seus olhos em Deus. É isso que nós temos que fazer. Diante das nossas limitações, a sua motivação era o louvor e o testemunho, porque ele já tinha provado muitas vitórias da parte do Senhor na sua vida. Da mesma forma nós, gente, nós estamos aqui. Lembra-se quantas vitórias você já teve da parte de Deus? Lembra-se quantas vitórias você já teve da parte de Deus? Outras virão para a glória de Deus. Outras virão, mas nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos amar a palavra, nós vamos tentar guardarmos todas as leis, os princípios, os valores da palavra. Nós vamos ser totalmente dependentes de Deus, e quando nós abrirmos nossas bocas, será para louvar e agradecer o nome de Deus. Vamos orar nesse momento, queridos. Pode ficar